Louvado seja Deus. Mateus 15, 32 vai aparecer aqui no telão na NAA, Nova Almeida Atualizada. O texto nos diz assim: então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que elas estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-las para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, o texto que nós lemos não é muito diferente dos demais textos que narram, que descrevem, que contam a respeito de Jesus Cristo na sua jornada ministerial aqui nesta terra. As pessoas queriam estar perto de Jesus, as pessoas desejavam estar perto de Jesus por alguns motivos. Uns por curiosidade, outros por necessidade, e outros que sempre seguem aonde tem um grupo de pessoas, eles estão indo, não sabem o que é, o que tem, onde que vão, mas estão no meio, não é? E deveria ser maravilhoso ouvir Jesus pregar. O testemunho a respeito da pregação de Jesus ele não prega como os escribas, mas ele prega como quem tem autoridade. Deveria ser algo maravilhoso, algo poderoso, algo profundo, ouvir Jesus falar. Tanto é que o povo escutou o sermão de 1 hora, 2 horas, 3 horas, foi-se amanhã, e o povo está lá ouvindo Jesus. Começou à tarde e o povo está lá, ouvindo Jesus, acompanhando Jesus, seguindo Jesus. Caiu a noite, segundo dia, inicia o dia, Jesus anunciando o evangelho, anunciando o reino, curando os enfermos, libertando os necessitados, os oprimidos, os aflitos. Foi a manhã do segundo dia, vem à tarde, o povo está com Jesus, caminhando, andando, seguindo. Terceiro dia, pela manhã, Jesus levanta, e por certo havia orado quase a noite toda. Porque muitas pessoas querem pregar como Jesus pregava, muitas pessoas querem anunciar o reino como Jesus anunciava, muitas pessoas querem curar os enfermos como Jesus curava, mas não querem orar o tanto que Jesus orava. Jesus pregava o dia inteiro, e assim como nós, como trabalhamos às vezes e chegamos cansados, eu vou deitar no sofá, assistir um filme, uma série para relaxar. Jesus sabia que o tempo era curto. Quando chegava o final da tarde, o que ele fazia? Colocava os discípulos para dormir e ele mesmo ia para o monte orar, falar com o Pai, buscar poder e autoridade do Espírito para que a obra do Pai acontecesse. Enfim, terceira manhã, amanhã do terceiro dia, a tarde do terceiro dia, até que Jesus declara e diz: olha, eu tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que elas estão comigo e não tenho o que comer, já havia acabado o estoque. O estoque de comida havia acabado. Quem sabe se escutava um ronco de barriga ali, outro aqui. As pessoas falando: estou com fome, estou com fome. Mas vamos embora. Não, Jesus ainda acho que ele vai falar mais alguma coisa. Terceiro dia, Jesus então olha com aquele olhar que só ele possuía, um olhar de compaixão, e diz: olha, este povo não tem o que comer. E eu não quero mandá-los em jejum para suas casas,
para que não desfaleçam pelo caminho. E aqui nós aprendemos a primeira lição, importante lição para a nossa vida, é que existem dias que mesmo andando com Jesus, parece que vamos desfalecer no caminho. Existem dias que mesmo na companhia do Mestre, mesmo na companhia do Emmanuel, o Deus conosco, existem dias na nossa caminhada, na nossa história, na nossa trajetória, e quem sabe esse seja um resumo de 2025. Quem sabe 2025 você quase desfaleceu no caminho. Por causa das lutas, das dificuldades, das provações, das adversidades, das tempestades, das noites escuras, dos problemas que surgem. Quem sabe seja essa a sua condição, quem sabe você chegou aqui nesta noite, nesta condição. Ou quem sabe você está fazendo uma reflexão deste ano e você analisou e relembrou que por várias vezes, por várias lutas, por vários momentos, no meio de aflições você pensou, acho que eu vou cair, acho que eu vou sucumbir. E só quem já teve fome, só quem já passou a necessidade de alimento e não ter, sabe, a fraqueza no estômago, a fraqueza no corpo. Eu, antes do meu acidente, eu gostava de pedalar, eu gostava de ir longe, pegava minha bicicleta e pedalava o dia todo. Para ir era uma beleza. Quando você descia a serra era maravilhoso. Agora, para voltar, ir com fome, primeiro começava a barriga, sentir fraqueza, depois os braços, depois as pernas, depois você só ficava imaginando, cada pedalada você imaginava uma maçã, uma banana, um pedaço de pão, uma fruta, um pouco de água para refrescar, para matar a sede, um pouco de alimento para remover aquela fraqueza. Quem sabe este ano, como disse o presbítero Jorge, você não passou escassez de alimento, louvado seja Deus por isto, mas quem sabe você passou escassez nas suas finanças, nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu físico, no seu casamento, na sua vida espiritual. Lembre-se que nós estamos lendo um texto, que Jesus não foi ninguém, foi o próprio Jesus que disse, eles estão a ponto de desfalecer. E eles estavam há 3 dias caminhando com Jesus. E nós estamos caminhando com Jesus dia após dia, mês após mês, ano após ano, mas assim mesmo nós não estamos imunes de nos sentirmos fracos e acharmos que podemos desfalecer no caminho. E não é apenas conosco, pobres mortais. Eu gosto muito de um texto de quando o apóstolo Paulo está sendo enviado para Roma. Ele entra no navio, ele diz para o capitão, disse, olha, não é bom que a gente saia daqui não. Não vai dar muito boa a viagem. E o capitão do exército consultou o marinheiro falou, não, esse porto aqui não é bom para a gente ficar no inverno não, vamos seguir viagem. E eles saíram com o barco. E foram velejando, navegando. E de repente entraram numa grande tempestade. E o relato é que eles não viam nem sol, nem lua, nem estrelas. Eles não sabiam se era de dia ou de noite. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 13 dias. E eles estão envolvidos, tomados por aquela tempestade. E Paulo vai relatar, na verdade, Lucas vai relatar, né, no capítulo 27 de Atos. Dissipou-se de todos nós qualquer esperança de salvação.
O apóstolo Paulo e os 275 que estavam com eles, no total 276 pessoas naquele navio, eles olharam para a circunstância ao redor e o apóstolo Paulo disse: olha, para nós acabou. Não tem jeito, é o fim. Vamos desfalecer no caminho, acabou a nossa história, acabou a nossa trajetória. Até que um anjo desce e fala: Paulo, fica tranquilo. Fica tranquilo, Paulo, é necessário que você se apresente diante de César. Fala para o povo comer pão, fala para o povo restaurar as forças físicas, porque o navio vai afundar. Mas pela tua presença, nesta embarcação, ninguém vai morrer. E no 14º dia, Paulo levanta e diz: olha, senhores, era necessário que vocês estivessem atendido a minha palavra lá no início, já que não deram atenção. Agora vocês precisam comer pão, vocês precisam fortalecer o físico, para que não desfaleçam até chegar à ilha, porque o navio vai afundar. Mas o Deus a quem sirvo disse que nenhum fio de cabelo há de se perder neste navio. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, acabou a nossa esperança, era nosso fim. Mas, oh, louvado seja o nome do Senhor, aonde Jesus está. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, ou quem sabe durante esta semana que se passou, ou quem sabe numa análise do ano de 2025, você falou: não vai terminar legal não. O 2025 não foi bom, não está terminando do jeito que havia planejado. A coisa não foi, planejamos, nos esforçamos, trabalhamos, empenhamos tanto tempo e parece que não vai dar certo. Se Jesus está por perto, se Jesus está na sua vida, se Jesus está na sua história, mesmo que pareça que você irá desfalecer no caminho, há uma palavra de vitória. Jesus disse: eu não quero que eles desfaleçam pelo caminho. Há uma promessa maravilhosa para a nossa vida. Há uma promessa. Jesus está por perto. Você não irá desfalecer. Você não irá ficar caído à beira do caminho. As tempestades, os ventos fortes, as enfermidades, os problemas não são maiores do que o Cristo, do que o Senhor da sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus chamou os 12 e falou assim: dá um jeito de arrumar comida aí, porque eu não quero que eles desfaleçam pelo caminho. Esta é a promessa de Deus hoje para a sua vida. Você não vai perecer, você não vai desfalecer, não porque eu estou falando, mas é porque a palavra do Senhor está nos ensinando que aonde há a presença de Jesus Cristo, há milagre, há bênção, há sustento, há vitória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Versículo 33. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? É interessante, Jesus chamou os 12 discípulos, e deu uma missão para eles: vocês precisam arrumar pão para esse povo, alimento para esse povo. E qual foi a resposta dos discípulos? Muitas vezes a resposta dos discípulos é a minha resposta, é a sua resposta. O jeito que os discípulos estavam encarando a situação, muitas vezes é o jeito que eu e você estamos encarando a situação. A maneira como os discípulos estavam analisando o problema, quem sabe seja o modo que eu e você analisamos os problemas da nossa vida. Senhor, nós estamos no meio do deserto. Nós estamos no meio do deserto, aonde que vão arrumar pão para tanta gente? Vamos fazer um cálculo rápido aí, 4.000 homens, mulheres e crianças, 10.000 pessoas. Como é que nós vamos fazer para arrumar pão para 10.000 pessoas? No meio do deserto.
Aqui existe uma lição preciosa que eu aprendo. Existem dias que parece impossível reverter a situação. Existem crises na nossa vida que parecem insolúveis. Existem tempestades que vêm, vendavais, problemas, adversidades, que nós olhamos como os discípulos estavam olhando e dizendo: estou no meio do deserto, é impossível. Aonde eu vou arrumar cura para essa enfermidade? Aonde eu vou arrumar solução para este problema? Como é que eu vou acalmar este vento, este mar? Este é o olhar natural das coisas. Este é o olhar natural. Este é o olhar humano. Este é o olhar racional. E as coisas de Deus vão além da racionalidade. As coisas de Deus vão além do natural. Eles estavam olhando e dizendo: Senhor, estamos no meio do deserto. Onde haverá neste lugar pão suficiente para saciar a multidão? Aonde que nós vamos encontrar solução? Eu lembro da história de Daniel. Daniel estava na Babilônia, exilado. A coisa estava indo bem. E quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, sempre vai ter como diz o ditado popular, com olho gordo. Quando a coisa começa a acontecer, quando a coisa começa a dar certo, seja nas finanças, seja no emprego, seja no salário, seja no casamento, seja na família, quando as coisas começam a dar certo, sempre tem alguém para invejar. Sempre tem alguém para dizer: tomara que dê errado. Tomara que fique doente. Tomara que o carro quebre. Tomara que roubem. Tomara que perca o emprego. E tem gente que fala: tomara que morra. E infelizmente até muitos que se dizem cristãos. E Daniel estava na Babilônia, e a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente, e tudo que ele fazia ia bem. E o que aconteceu? Invejaram Daniel. Pegaram em alguma corrupção, ele não era corrupto. Tentaram pegar em alguma mentira, ele não mentia. Tentaram pegar ele em algum desvio, ele não desviava nada. Foram tentando. Até que falaram: temos o plano perfeito. Agora pegamos Daniel. Vamos falar para o rei fazer um decreto. Durante 30 dias só poderá ser orado ao rei, mais ninguém. Porque Daniel ora 3 vezes ao dia ao seu Deus. E eu quero ver o que vai acontecer com tal Daniel. Levaram o projeto diante do rei, é lógico, o orgulho do rei, o ego do rei, a jactância disse: que coisa, é bom esse projeto, eu gostei desse projeto, assinado, agora é irrevogável. E o que aconteceu? Foi lido o decreto. A partir de hoje, durante 30 dias, só poderá ser orado ao rei, mais ninguém. E quem orar a outro, a não ser o rei, será lançado na cova dos leões. Daniel pegou a sua melhor roupa, a sua melhor sandália, subiu no seu quarto, abriu as janelas para o lado de Jerusalém, dobrou os joelhos, levantou as mãos e orou ao Deus dos céus. E agora o que acontece? Quem que estava lá espiando atrás do arbusto? Quem que estava atrás do muro dizendo: pegamos Daniel, é o fim, agora não tem mais saída, acabamos com ele. Prenderam Daniel, levaram para o rei. O rei falou: Daniel, gosto muito de você, mas tem o que fazer, lance na cova dos leões. E ele foi lançado. A Bíblia não diz, mas eu creio que fizeram uma festa naquela noite, com comidas, com danças, com música, dizendo: acabamos com Daniel.
Esse hebreu que veio para a nossa terra para tomar o nosso lugar, para tomar a nossa posição, para tomar o nosso emprego, para ter um salário que era para ser nosso. Acabamos com Daniel, é o fim de Daniel. Muitas vezes existem dias que parece que não haverá solução, que é impossível resolver, que é impossível mudar a história. Mas quando nós pensamos em impossível, é impossível. Nós estamos pensando do modo natural. E o rei não dormiu a noite toda, diz a história, porque o rei só pensava no plano natural. Mas quando o rei está caminhando em direção à cova, garanto que ele lembrou, Daniel falava tanto de um Deus que ele servia. E quando o rei grita lá, Daniel, veja a declaração do rei, porventura, Daniel, por acaso o teu Deus livrou você da boca dos leões? E Daniel gritou lá de baixo, o que é impossível para os homens, o que é impossível no plano natural, o que é impossível diante deste mundo dos animais selvagens, o que é impossível para os homens, Deus enviou o seu anjo, e o sobrenatural aconteceu aqui dentro. Os leões até tentaram, mas não puderam encostar em mim. Existem dias que parece que será impossível. Existem situações que parecerá impossível. E os discípulos estavam na mesma dizendo, Senhor, nós estamos no meio do deserto, se liga, Jesus. Nós estamos no meio do deserto, 10.000 pessoas, o que nós vamos fazer? Jesus é especialista em resolver o impossível. Por isso vale a pena andar com esse Senhor, vale a pena caminhar com esse Senhor, vale a pena seguir, mesmo que às vezes o caminho, a direção que Ele nos leve seja um deserto, e mesmo que pareça que caminhando com Ele vamos desfalecer, aleluia, Ele é especialista em fazer aquilo que vai além do natural. Versículo 34, Jesus respondeu, quantos pães vocês têm? E eles responderam, 7 pães e alguns peixinhos. Aqui, aprendo uma outra lição importantíssima para a nossa vida. Pessoas certas são importantes no dia mau. Pessoas certas são importantes no dia mau. Nós temos que saber em que ambiente nós estamos inseridos. Nós precisamos filtrar os ambientes que nós estamos inseridos. Nós precisamos filtrar as nossas amizades. Nós precisamos filtrar aqueles que estão próximos, aqueles que estão perto. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Neste mundo, as coisas podem mudar rapidamente. Nós tivemos aí o triste ocorrido em Rio Bonito do Iguaçu. Levantaram, trabalharam até o meio-dia, almoçaram, está todo mundo seguindo a vida tranquilo. De repente, em meia hora, acabou a cidade. Pessoa levanta pela manhã, está bem, à tarde está num caixão. Pessoa levanta bem, de repente se sente mal, vai para o hospital e tem uma triste notícia. As coisas mudam rapidamente. Por isso é importante termos as pessoas certas ao nosso redor. Por isso é importante nos relacionarmos com as pessoas certas. Pastor, quais são as pessoas certas? As pessoas que Deus quer que estejam na nossa vida. Nós temos que fazer uma oração difícil, dolorosa, mas necessária. Senhor, nesta igreja nós queremos só quem o Senhor quer que esteja aqui. Senhor, na minha vida eu não quero a amizade que o Senhor não quer que eu tenha.
Senhor, eu não quero fazer negócio com quem o Senhor não quer que eu faça negócio. Senhor, eu não quero me envolver com pessoas que o Senhor não quer que eu me envolva. São decisões, são renúncias que são necessárias e que têm um poder extraordinário na nossa vida. São pessoas que vão ser um ombro amigo, são pessoas que vão ter palavras de vitória, são pessoas que vão estender a mão, são pessoas que vão dar bons conselhos, são pessoas que irão nos aproximar, irão nos fazer aproximar de Cristo, pessoas que irão nos colocar mais perto do nosso milagre. Pessoas certas são importantes no dia mau, que Jesus falou. Escuta, mas vocês não têm nada, né? Vocês falam que não tem pão, mas não tem nada. De repente descobriram. Temos um pouco de pão e um pouco de peixe. Temos um pouco de pão e um pouco de peixe. Isso é necessário na nossa vida. Na hora do dia mau, na hora da escassez, na hora que nós pensamos, eu vou desfalecer, eu não vou ter força, como é que eu vou superar esta? Sempre vai ter alguém do lado com pão e com peixe. Pode ser só um pouquinho de pão, pode ser só um pouquinho de peixe, mas nada é pequeno na mão daquele que é poderoso para multiplicar. Nada é pouco na mão do multiplicador. Pessoas certas são importantes no dia mau. Era importantíssimo que alguém tivesse um pouco de pão e um pouco de peixe. Jesus não criou o pão, Jesus não criou o peixe, ele multiplicava pão e peixe. Mas alguém tinha que ter na primeira multiplicação. Qual foi a pessoa usada? O menininho. Senhor, nós não temos nada, só tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Pessoas certas. Eu lembro da história de José, odiado pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo, de filho amado a escravo, rapidamente, num dia só. Veja como é que as coisas mudam rápido. José acordou pela manhã como filho amado, e à tarde ele era escravo caminhando para o Egito. Num dia ele acordou sendo o chefe da casa de Potifar. No final da tarde ele estava jogado dentro de uma prisão. Mas dentro da prisão, é importante termos a pessoa certa. Dentro da prisão, tinha um copeiro. E o copeiro teve o quê? Sonho. Quem que tinha sonho? José. Quem que interpretava sonho? José. Veja a importância de termos pessoas certas perto de nós, porque se José não tivesse dentro daquela cadeia, o padeiro, o copeiro, eles não teriam sonhos. Quando José chegou na cadeia, o padeiro e o copeiro tiveram sonhos, por causa da presença de José. E José interpretou o sonho e falou assim: olha, padeiro, você já era, vai morrer. Copeiro, você será restituído. E quando você estiver diante de Faraó, não esqueça de mim. Pessoa certa. José sabia que aquele copeiro seria o instrumento, a pessoa certa que o colocaria dentro da sala real. Ele sabia que aquele copeiro seria restituído na sua posição, para que quando o faraó tivesse o sonho, ele lembrasse: tem alguém que interpreta sonhos. Pessoas certas na nossa vida fazem a diferença. Neste contexto que nós estamos lendo aqui, quais eram as pessoas certas? Aqueles que tinham pão e peixe. Pão e peixe. Vamos seguindo aqui. Versículo 35. Então, tendo mandado o povo se assentar no chão, o que acontece? Jesus falou assim, aqui não diz, mas na outra multiplicação, Jesus falou assim, faz grupo de 50 e grupo de 100.
Aqui não está descrito, mas provavelmente Jesus usou o mesmo método. Primeiro, para não ter tumulto, coloca todo mundo sentado. Para não virar bagunça, faz um grupo aqui, um grupo ali, vai separando. Faz os grupos. Quando eu olho para o versículo 35, quando Jesus fala assim, ó, manda todo mundo sentar no chão, vamos organizar a coisa. Eu entendo que antes de você ser curado, antes de você ser abençoado, antes do milagre chegar na sua vida, Jesus precisa te organizar. Jesus precisa organizar a sua vida. Jesus precisa organizar a sua história. Jesus precisa pegar as coisas que estão fora do lugar e colocar, porque Deus não derrama recursos em sistemas falhos. Deus não faz nada no caos. Deus não faz nada da bagunça. Deus não opera onde as coisas estão fora do lugar. Antes de acontecer a multiplicação, Jesus organizou o povo. Jesus organizou a multidão. E isso acontece na nossa vida, na minha e na sua vida. Nós temos que... Quer viver milagre? Quer viver o extraordinário? Quer viver o sobrenatural? Quer ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida? Primeiro precisa deixar que Deus organize a sua vida. Organize os pensamentos. Organize os sentimentos. Organize as emoções. Organize e sare as feridas da alma, as feridas emocionais, sentimentais. Organize o casamento. Organize o seu modo de tratar o seu dinheiro. Organize o modo como você lida com a sua família, com a sua casa. Ele precisa organizar primeiro. Tem pessoas que querem viver milagres, mas a vida tem alguma área que está bagunçada. Alguma área que está desorganizada. Jesus falou, senta, todo mundo sentadinho aqui. Grupo de 50, grupo de 100, um ali, outro ali. Para depois começar a realizar o milagre. Quando nós lemos o primeiro texto que a Bíblia nos ensina, quando nós abrimos em Gênesis, 1º capítulo, versículo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Quer dizer, é uma descrição do caos. A terra estava bagunçada. O Espírito do Senhor estava pairando sobre as águas. Aí Deus vem e começa a organizar as coisas. O plano de Deus era criar Adão. Mas Adão foi a última coisa que ele criou. Primeiro ele colocou a luz. Depois ele separou as águas da terra seca. Ele separou as águas de cima com as águas de baixo. Ele fez com que crescessem plantas, árvores frutíferas. Colocou os peixes nas águas, colocou as aves nos céus, criou os animais e Ele organizou essa terra, muito mais bonita do que nós conhecemos hoje. Ele criou as montanhas, os vales, criou os desertos, as florestas, criou as flores, aqueles campos floridos, tudo foi criado pelo nosso Deus, as aves, os peixes, os animais, e depois que tudo estava organizado, Ele falou, agora eu posso criar Adão. Agora está tudo organizado para que Adão venha habitar esta terra. Nós precisamos criar o hábito de orarmos e permitirmos que Deus organize a nossa vida. Que Deus organize tudo que precisa ser organizado. Não podemos deixar e falar, Senhor, mexe nesta área, mexe naquela, mas não mexe nessa, não, nós precisamos. Deixar que Deus venha e coloque a mão onde precisa ser colocado. Que nós sejamos como barro nas mãos do oleiro. Não um vaso que precisa ser quebrado, mas um barro mole, que apenas a um leve toque das mãos do Senhor, já peguemos a forma que Ele quer. E Ele vai nos organizando para que o milagre aconteça. Jesus é o mestre da organização.
permita que Ele organize a sua vida. Versículo 36. Pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Uma lição importante: Deus sempre tem a pessoa certa para fazer com que a sua bênção, com que o seu milagre chegue até a sua mão. Deus sempre vai usar pessoas para te abençoar. Deus sempre vai usar pessoas para que sejam o canal, seja o instrumento pelo qual o milagre chegue na sua vida. Jesus nunca distribuiu diretamente o pão. Jesus não falou, senta todo mundo aí, deixa comigo. Não, Ele pegou os pães, Ele pegou os peixes, multiplicou e colocou na mão dos discípulos e disse, vocês distribuem ao povo. Vocês devem distribuir ao povo. Deus sempre tem a pessoa certa para fazer com que este milagre chegue até a sua mão. Não importa qual milagre seja. Quem sabe você esteja precisando de um milagre espiritual. Quem sabe você esteja precisando de uma restauração ministerial. Quem sabe você esteja precisando de um milagre no seu físico, na sua saúde. Quem sabe seja um milagre financeiro. Quem sabe seja uma bênção espiritual. Deus sempre vai usar alguém. Tem pessoas que acham que Deus vai descer dos céus numa luz, vai fazer o lugar, Ele pode fazer isso se Ele quiser. Que vai fazer tremer lugar, alguém fala assim, o dia que Deus falar comigo. Não, Deus usa os seus instrumentos, os seus vasos. Na multiplicação dos pães, Ele usou os discípulos para que o alimento chegasse até a mão. Para que eles pudessem comer e se fartar, para que eles pudessem se fortalecer e voltar para suas casas. Eu lembro certo homem, ele era um eunuco, alto funcionário da rainha Candace, rainha dos etíopes. Aquele homem tinha um coração bom, um coração sincero. Ele havia saído lá da Etiópia e ido a Jerusalém para adorar. Adorou ao Senhor, sacrificou ao Senhor, agora ele está voltando no seu carro, e a Bíblia diz que ele estava lendo Isaías, mas não estava entendendo nada. Lia, não conseguia entender. E do outro lado de Jerusalém estava quem? Filipe. Filipe estava em Samaria pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que Filipe ganhou a cidade inteira. Que coisa maravilhosa. Às vezes eu fico pensando, se eu pudesse ser um Filipe de Campo Largo. Se através da minha voz, se através da mensagem que Deus coloca no meu coração, pudesse ganhar Campo Largo. E a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Porque as pessoas se convertiam ouvindo as palavras de Filipe e vendo os milagres que ele realizava. Filipe era um popstar, Filipe estava no auge, todo mundo queria ouvir Filipe, todo mundo queria estar perto de Filipe, e ele estava pregando para as multidões. Todo sonho de um pregador é pregar para a multidão. Que benção se tivesse gente aqui em pé no corredor, gente pendurado na janela, né? O pregador fica todo empolgado. Eu quero pregar no estádio, eu quero pregar para 10 mil pessoas, eu quero pregar para 100 mil pessoas. Era a vida de Filipe. Ele acordava de manhã, dava um passo, já estava uma multidão ao redor dele, querendo ouvir a pregação. E o que o Espírito Santo falou? Filipe, sai do meio da cidade, do meio do povo. Sai do meio da multidão e vai pelo caminho que está deserto. Quem sabe se fosse eu falo assim, não, Jesus, lutei tanto para juntar esse povo aqui, agora que a igreja está bombando, não vou sair e ir para o deserto, o caminho que está deserto. Eu fui chamado para pregar para multidões, nada disso. Deus sempre tem os seus escolhidos para que o milagre chegue até a sua mão. Qual era o milagre que aquele homem precisava? A salvação. Quem que Deus usou? Filipe. Filipe vai para o caminho que está deserto. E Filipe obedeceu à voz do Senhor.
Ele estava caminhando e chegou e o Espírito falou, agora corre do lado do carro, e vai correndo. Ele foi correndo, olhou e viu que o homem estava lendo Isaías. Falou assim, você está entendendo o que você está lendo? Não, não entendo. Não tem quem explique. Quer que eu explique? Então sobe aqui. E ele começou a pregar, não precisou muito não. Estava no meio da mensagem, o eunuco olhou e viu água, falou, já quero ser batizado, para a carruagem e para o carro, eis água aqui, me batiza por favor, eu quero também seguir este Deus tão maravilhoso. Deus sempre tem alguém preparado para que o milagre chegue na sua mão, mesmo que você esteja passando no deserto, mesmo que você esteja perdido, mesmo que você esteja sem direção, mesmo que você esteja sem orientação, Deus irá colocar alguém na sua vida e vai clarear a sua mente, vai trazer direção para a sua vida, e as coisas vão acontecer do jeito que Deus tem prometido para a sua vida. Quem imaginaria? Garanto que aquele homem já estava voltando desolado, dizendo, eu fiquei tantos dias lá em Jerusalém e ninguém me explicou. Não vai ser neste deserto que alguém... mas Deus faz do jeito que Ele quer. Deus fala conosco no meio da multidão. Deus fala conosco numa alta montanha. Mas se nós estivermos no mais profundo vale, não estamos longe do olhar e da destra fiel de Deus para nos socorrer. Ele envia quem for preciso para que o milagre chegue na nossa mão. Oh, aleluia! Deus sempre tem uma pessoa certa para fazer com que o milagre chegue na sua mão. E para encerrarmos nessa noite, versículo 37. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. O povo comeu. Quer mais um pedaço? Quero. Quer mais um pedacinho de peixe? Quero. Quer mais um pedaço? Quero. Crente come, né? Quer mais um pedaço? Quero. Até que de repente, não, já não estou satisfeito. Já dá para voltar para casa. Vai mais um peixinho aí? Não, obrigado, estou satisfeito. E foram de grupo em grupo. Todos estavam satisfeitos. Todos cheios. Foram recolher ainda, tinha 7 cestos. 7 cestos cheios. Recolheram 7 cestos cheios. O Deus que nós servimos é o Deus da abundância. Nosso Deus não trabalha no limite. Nosso Deus não trabalha só no suficiente. Jesus poderia falar assim, são 3 pãezinhos para cada um aí, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, então vou multiplicar. Não, ele foi multiplicando, até que eles estavam fartos, cheios e não conseguiam mais comer. Eles olhavam e diziam, esse pão está gostoso, esse peixe está saboroso, mas não cabe mais. Estou satisfeito. O nosso Deus sempre trabalha na abundância. Ele sempre faz mais do que nós precisamos. Eu gosto muito do primeiro milagre de Jesus, que ele está num casamento, e a gente fala, as talhas, ele encheu as talhas e multiplicou a água, transformou a água em vinho. Mas quando vamos estudar, nós vemos ali que Jesus falou assim, esse povo quer vinho? Então eu vou dar vinho para esse povo. Os cálculos arredondados ali das medidas, que eram as talhas, 600 litros de vinho. 600 litros. Era bastante vinho. Eu tenho certeza que acabou o casamento. O povo já estava farto de vinho, ainda sobrou vinho. A viúva que recorreu a Eliseu dizendo, você sabe, meu marido morreu, ele era teu servo, me deixou dívida, agora lá vão levar meus filhos como escravos. Empresta vasilhas, muitas vasilhas, não poucas, muitas. Entra lá na sua casa, fecha as portas, você e os teus filhos, e enche as vasilhas. E deu para pagar a dívida? Deu. E foi a primeira aposentadoria da história.
Porque o profeta falou assim, ela encheu os vasos, e não foi um azeite qualquer um, não, foi o melhor azeite que existia na época. Nosso Deus não faz nada do simples, Ele faz o melhor. O vinho não foi o melhor? Você pode pagar $50 mil de uma garrafa de vinho da safra de não sei quando, não chega nem perto do vinho que beberam naquele casamento. O azeite mais caro de hoje em dia não chega nem perto do azeite que foi multiplicado na casa daquela viúva. O nosso Deus faz o melhor e faz em abundância. E a mulher voltou, o que eu faço? Vende o azeite e paga a dívida. E o restante do dinheiro, você e seus filhos podem viver do restante. Na primeira multiplicação de pães também não foi diferente. Jesus multiplicou e sobraram 12 cestos cheios de pães. Quem sabe você esteja orando e fala, Senhor, só isso aqui é suficiente. Deus está esperando você mudar a sua oração. Senhor, me dá só um pouquinho de saúde. Não, Deus está esperando você mudar a sua oração. Senhor, me dá só um pouquinho de dinheiro. Deus está esperando você mudar a sua oração. Senhor, me dá só mais uns dias de vida. Deus está esperando você mudar a sua oração. Senhor, trabalha só um pouquinho na vida do meu filho e da minha filha. Deus está esperando você mudar a sua oração. O nosso Deus não quebra galho. O nosso Deus não faz nada pela metade. Quando Ele entra em ação, quando Ele entra com providência, quando Ele abraça a causa e diz, eu vou resolver esse problema, Ele sempre faz mais do que nós estamos esperando. Senhor, me dá uma casa, pode ser uma casa simples, muda essa oração. Não vou contar a história da avó Nízia de novo, porque os irmãos estão cansados, né? Aprendi logo cedo a orar do jeito certo com a minha avó. Faça a oração certa. Senhor, restaura só um pouquinho, tira só um pouquinho da dor. Tem gente que ora assim, né? Senhor, se eu tirar só um pouquinho, o resto eu aguento. Vai ser orgulhoso, não sei aonde, Senhor. Vem, toca, já resolve tudo. Leva a dor e a doença, o problema embora. Senhor, resolve este problema, resolve essa situação. Leva essa enfermidade. Irmãos, vamos mudar a oração. Nosso Deus é o Deus da abundância. Senhor, se me der só o pão de hoje, já está bom. Eu vou contar aqui, para que os irmãos não orem do mesmo jeito. Chegou uma pessoa em casa ali, estávamos conversando na sala, e ele encheu a boca e disse, eu orei. Falei, Senhor, este ano eu vou me aposentar. Se o Senhor der só o dinheiro para eu comer e pagar água e luz, já está bom. E eu aqui dentro pensando, coitado deste. Que oração tola. Que oração. E eu pensando aqui dentro, falei, falo ou não falo? Ele é mais velho que eu, mas falo ou não falo? Falo ou não falo? Mas nem precisou falar, pastor Bertaz. Passado um tempinho, ele já começou a murmurar e reclamar da vida. Pois é, pastor, estou tão doente. Não tenho dinheiro para exame, não tenho dinheiro para consulta, não tenho dinheiro para o remédio. Falei, pois é, você não orou que queria só o dinheiro para comer e pagar água e luz? Orou errado. Nós temos que pedir que Deus faça grandes coisas na nossa vida. Ah, Senhor, salva o meu filho. Não é só salva, Senhor, salva, usa com poder, usa com autoridade, faz ele um instrumento nas tuas mãos. Senhor, entra na minha casa, muda a história de uma vez por todas. Não pode pensar pequeno, irmãos, tem que pensar grande. Quem está ensinando a igreja? Não, Jesus. Eles queriam pão, comer até não aguentar mais e ainda sobraram 7 cestos cheios. Só que nós temos que aprender uma coisa. Deus gosta da abundância, mas não gosta do desperdício. Tem pessoas que tratam a bênção de Deus de qualquer jeito. Seja bênção financeira, bênção material, qualquer bênção, desperdiça. Nós temos que aprender a lidar com o nosso casamento, porque é a bênção de Deus. Nós temos que aprender a lidar com os dons que Deus nos dá. Nós temos que aprender a lidar com o dinheiro, com o salário que nós recebemos, não importa se é um salarião ou um salário mínimo, temos que aprender a lidar.
Temos que aprender a lidar com o ambiente da casa. Temos que cuidar. Um tempo atrás, eu conversando com uma pessoa, ela havia batido o carro, uma batida pequena. E ela disse, eu não ligo para essas coisas. Eu falei, olha, eu vou te ensinar uma lição. Nunca despreze as bênçãos que Deus te dá, porque muitas pessoas queriam ter o carro que você tem e não pode. Mas eu não ligo para essas coisas. Você está desprezando as bênçãos de Deus. Trate com carinho as coisas que Deus te dá. Agora está dirigindo um carro velho, que não passa nem perto da glória do primeiro. Essa casa maldita, se Deus te deu, trate bem a sua casa. A saúde, cuide da sua saúde. E na abundância, que não haja desperdício. Porque Jesus falou assim, nada de desperdiçar. Ajunte tudo que sobrou e coloque nos cestos. 7 cestos cheios sobraram. Foram guardados, separados e distribuídos corretamente. Tem pessoas dizendo que tratando a salvação de qualquer jeito. Tem gente tratando a vida ministerial de qualquer jeito. Tem gente tratando a vida espiritual de qualquer jeito. Deus abençoou. Tem gente tratando os filhos de qualquer jeito, tratando os pais de qualquer jeito. Pessoas que estão desprezando as bênçãos que Deus deu. Deus não gosta de desperdício e de desprezo. Ele está nos ensinando que nós devemos fazer da maneira que Ele quer que seja feito. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus tem abundância para a sua vida. Mas você tem que reconhecer, quando você estiver na abundância, que foi Deus quem deu. E você tem que aprender a tratar, Senhor, como é que eu trato isso aqui? Para que possamos desfrutar. Prepare os cestos da sua abundância. Vamos ficar em pé neste momento, quero orar por você.